Opa, fala pessoal, aqui é o Glauco e a gente vai começar agora a resolução dessa questão da Unesp 2023. Vamos lá, olha só. Um professor faz um experimento para demonstrar a relação entre a frequência de oscilação de um pêndulo simples e o conjunto e o comprimento desse pêndulo. Para isso, ele segura a extremidade de um fio de massa desprezível que está apoiado em um pino horizontal fixo na parede, de modo que o comprimento suspenso desse fio meça 80 centímetros, beleza? Continuando. Nessa situação, uma pequena esfera presa à outra extremidade desse fio oscila em um plano vertical, conforme deve mostrar a figura, entre os pontos P e Q, com uma frequência de oscilação F0. Em um determinado instante, o movimento oscilatório, em determinado instante do movimento oscilatório, o professor puxa o fio movendo sua mão horizontalmente para a direita com a velocidade de 20 cm por segundo durante 3 segundos. E o fio desliza sobre o pino. Considerando que o período de oscilação desse pêndulo pode ser calculado por essa expressão, que é a expressão do período do pêndulo, do oscilador, que é o pêndulo, em que L é o comprimento do pêndulo e G é a aceleração da gravidade local. Ao final dos 3 segundos, qual será o valor da nova frequência do pêndulo? Então, nesse caso, o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma olhada aí na mudança no comprimento do pêndulo devido a esse movimento feito pelo professor no fio. A figura está aqui, o professor vai vir aqui, ele vai puxar esse pêndulo para cá, deslocando esse pêndulo aí numa velocidade de 20 centímetros por segundo num tempo de 3 segundos. Certo? Do jeito que o pêndulo está, ele tem uma certa frequência. E aí, puxando, essa frequência vai mudar porque o período vai mudar. Ei, Glauco, mas espera aí, qual é a equação da frequência? O cara da questão aí, ele deu a equação do período. Sim, período é igual a quem? 2π raiz quadrada de L sobre a gravidade. Esse é o valor do período. Como é que se determina o valor da frequência? De modo geral, a frequência é o inverso do período. Ou seja, é só você inverter todo mundo aí. A frequência vai ser igual a 1 sobre 2π vezes a raiz quadrada, 1 sobre, vou colocar a fração direita aqui, 1 sobre 2π raiz quadrada de L sobre G. Aí você vai fazer aí a fração de fração, você vai encontrar aqui o cálculo da frequência vai ser determinado como 1 sobre 2π, aí você vai fazer fração de fração, é a primeira pelo inverso da segunda. O inverso da segunda vai ficar 1 sobre 2π, 2π, raiz quadrada de G sobre L, Inverteu tudo aí. Esse é o valor da frequência. Como eu estou falando da frequência inicial, o valor de F0 eu vou substituir para a frequência inicial aqui 80 centímetros. Vou fazer de outra cor aqui. O valor da frequência F0 será igual a 1 sobre 2π vezes a raiz quadrada de G, que é a gravidade, sobre L, que é o comprimento. Qual é o valor do comprimento? 0,8 metros. 80 centímetros, 0,8 metros. Esse é o valor da frequência F0, que é a frequência da maneira como nós estamos vendo. Quando o professor desloca esse fio, à medida que ele desloca esse fio para cá, ele desloca esse fio para a direita, esse pêndulo vai ser puxado para cima. E ele vai passar a oscilar num comprimento bem menor do que ele oscilava antes. O comprimento inicial de oscilação era 80 centímetros e agora ele vai passar a oscilar num comprimento final diferente do que era antes. Vai depender de quê? Vai depender de quanto esse professor vai puxar para a direita. E quanto o professor puxou? Bom, ele puxou uma distância, ΔS, que pode ser calculada pelo produto da velocidade vezes o tempo. Qual foi o tempo que ele puxou? Foi 3 segundos. Qual foi o valor da velocidade? Está aqui, A velocidade é 20 centímetros por segundo e o tempo que ele puxou foi de tempo de 3 segundos. Então, aí nesse caso, esse ΔS que o professor puxou foi 20 centímetros por segundo vezes 3 segundos, dá um ΔS de quanto? De 60 centímetros. Puxou 60 centímetros, esse pêndulo diminuiu seu tamanho 60 centímetros. Esse pêndulo ele tinha um tamanho de quanto? De 80 centímetros. Quando diminui 60, ele vai ficar com um tamanho final de quanto? De 20 centímetros, que equivale a 0,2 metros. Agora esse pêndulo vai oscilar com a frequência baseada no comprimento de 0,2 metros. Aí ele vai ter uma nova frequência F. Aí eu vou só escrever a equação da nova frequência, 1 sobre 2π
vezes a raiz quadrada de gravidade dividido pelo comprimento. O novo comprimento é quanto? É 0,2. E agora, para a gente poder comparar essas duas frequências e encontrar a relação entre a frequência nova, que é essa que eu chamei de F, e a frequência inicial, que é a que eu chamei de F0, a gente pode fazer de várias maneiras. A gente pode dividir uma pela outra, por exemplo. Né? Dividir uma pela outra talvez seja a maneira mais eficiente. Então, a gente vem aqui, F dividido por F0 vai ser igual a quem? Bom, deixa eu fazer das cores que eu escrevi aqui a frequência F e a frequência F0. O F eu escrevi de verde, F de verde, sobre o F0 eu escrevi de azul escuro, F0, tá aqui. Isso aí vai ser igual a quem? Bom, em cima vai ficar o valor de F, que é quanto? 1 sobre 2π vezes a raiz quadrada de G sobre 0,2. E embaixo vai ficar de azul 1 sobre 2π vezes a raiz quadrada de G sobre 0,8. E agora ficou simples. O que a gente vai fazer aqui? 1 sobre 2π cancela com 1 sobre 2π. A raiz da gravidade cancela com a raiz da gravidade. E aí a gente vai ter aqui, agora escrevendo de preto, que F dividido por F0 vai ser igual a... Só sobrou raiz quadrada. Raiz quadrada em cima, raiz quadrada embaixo. Então vai ficar raiz quadrada em cima de 1 sobre 0,2 e raiz quadrada embaixo de 1 sobre 0,8. Aí, novamente, nós colocamos essa raiz unificada, 1 sobre 0,2 dividido por 1 sobre 0,8, e fazemos aí a fração de fração. F dividido por F0 vai ser igual a fração de fração, a primeira, raiz quadrada de 1 sobre 0,2, vezes o inverso da segunda, raiz quadrada de 0,8 sobre 1. Então, nesse caso, F sobre F0 vai dar igual a raiz quadrada de 0,8 sobre 0,2, né? Raiz quadrada de 0,8 sobre 0,2. E aí, nesse caso, a gente vai ter a raiz quadrada de 0,8 por 0,2 vai dar 4, né? A raiz quadrada de 4 vai dar quanto? 2. Então, aqui embaixo, ó, F sobre F0 vai dar igual a quanto? A 2. Portanto, a nova frequência F é o dobro da frequência antiga, que é F0. Tá aqui. Essa é uma resolução numérica, mas olha, tem um jeito muito mais fácil de fazer isso, né? Qual é o jeito muito mais fácil? O jeito muito mais fácil é você olhar para a equação da frequência. Tá aqui, ó. A equação da frequência... Opa, essa daí não, essa aqui eu marquei não, ela não é a melhor opção. Essa daqui sim é a melhor opção. Olha aqui, ó. Você observa que a frequência ela é inversamente proporcional ao comprimento do fio. Então, o que vai acontecer com a frequência é o inverso do que acontecer com o comprimento do fio. Mas não com o comprimento, e sim com a raiz quadrada dele. O comprimento era 80 centímetros. Aí você diminui para 20, você diminui 4 vezes. Se você diminui esse comprimento 4 vezes, a frequência aumenta. Mas não aumenta 4 vezes, ela aumenta a raiz quadrada de 4. Então, ela aumenta 2 vezes. Se ela aumenta 2 vezes, a nova frequência é o dobro da frequência antiga. Então, aí a gente tem que a frequência nova é o dobro da frequência antiga, sem precisar fazer conta, fazendo apenas uma análise da matemática envolvida no processo, beleza? Então é isso, se você gostou, deixa a sua curtida aí, compartilha com seu colega que também está estudando, segue o nosso canal que você vai encontrar muito mais conteúdo desse aqui pra gente. A alternativa correta, já ia me esquecendo, a frequência F é igual a 2F0, portanto, letra B para essa questão, beleza? Valeu, galera, e até a próxima.